Elas e Tal no ar. Eu estou super feliz da gente estar aqui, porque esse mês de setembro é um mês maravilhoso e a gente trouxe convidadas incríveis. Mas antes de tudo, inscreva no canal. Gente, as placas lá em casa estão sendo, assim, super requisitadas. E eu prometi para as crianças. Tá chegando o Dia das Crianças, vamos chegar em 1000 inscritos nesse canal até o Dia das Crianças? Gente, eu acho que a gente tem essa missão aqui. Até porque hoje eu tô recebendo uma pessoa tão incrível, que eu tô tão grata e que veio pelas crianças. Olha como que isso é muito legal. Vou ler uma bio maravilhosa. Ana Carolina Amorim Almeida. Ela é psicóloga, ela é psicanalista, ela é palestrante, ela é fundadora do projeto Carol Convida. Vou contar sobre isso tudo. Ela tem uma escuta, assim, acolhedora, uma atuação super forte nesse meio de promoção da saúde mental, de transformar os temas mais profundos em diálogos acessíveis e necessários. A Carol é mais que necessária para esse podcast hoje. Super bem-vinda, Carol. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação tão acolhedora. E você sabe que setembro é o mês de cuidar da saúde mental? Mentira! Olha que Deus, legal. Gente, é isso. Porque as agendas para estar aqui, elas começam assim, queria ir no podcast, queria te convidar, né? Aí quando consegue tudo, eu sempre falo, vem na hora certa. Com certeza. Prazer, obrigada. Bom. Obrigada a você, que bom que a gente está aqui. Carol me contou quando a gente estava preparando esse programa que tem check-up de saúde, né? Inclusive, tá chegando a hora da gente fazer esse check-up físico, mas também tem um check-up mental. Você sabe que às vezes a gente não preocupa com isso, né? E preocupa com check-up físico só. Então, eu quero propor, antes da gente começar, um check-up mental. Sabe como a gente pode fazer? Samara, fecha o olho um pouquinho. Então vai, ó, vou olhar para essa câmera de olho fechado. Todo mundo aqui no estúdio tá lotado. Todo mundo, vamos fazer um check-up mental, rapidinho, pensar nas suas emoções, o que te motiva, o que te preocupa, o que te estressa. Uau. Respira um pouquinho para começar o dia e pensa qual é o seu propósito. Então, acho que agora a gente está pronto para começar o dia e a vida. Isso aí. E isso parte para o meu check-up mental? Isso, porque a gente pode pensar, olha, agora... Mas é uma nota? É uma nota. De 0 a 10, Samara. O meu? Peraí, 10 é terrível? De 0 a 10, que nota que você dá para sua qualidade de vida, para suas emoções? Ô, Carol, eu aposentada que estou, né? Ai, que ótimo! Yoga, nessa vida, eu tô do 5 para 6, porque eu preciso... Engraçado. Agora eu tenho tempo, mas eu preciso não me culpar desse tempo que eu tenho. Isso mesmo. Então eu acho que é de 5 para 6. Então tá ótimo, você passou, né? É média, rasteira, né? De modo geral, como que isso funciona? Então, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, de 5 para baixo, né? Eu acho que é quando você está começando a ter os sinais de algum tipo de esgotamento. E isso que a gente não pode deixar acontecer com a nossa vida, sabe? Sei. Você sabe que outro dia eu estava participando de uma palestra em um hospital. E a palestra era sobre os hábitos de vida. E de repente começou a tocar um alarme muito forte falando assim, código azul, código azul. E aí eu pensei, você sabe o que é código azul? Não sei. Código azul em hospital é quando é a maior emergência médica que tem. Que então, nesse caso, era uma parada morte, de criança, uma iminência de morte. Iminência. Claro que eu não consegui mais prestar atenção em nada da palestra. E aí eu fiquei pensando, na vida a gente não pode esperar o código azul. Sabe? Certo. A gente tem que, antes disso, já parar para pensar. Tem sinais que o corpo e a mente dão que alguma coisa não está bem. Então, você começa a não dormir bem, um filho que está muito tempo lá no quarto trancado, mexendo no celular, uma relação com o diálogo que não está bom, no seu trabalho, seus funcionários estão insatisfeitos, você vai para o trabalho arrastada, sabe? Sei. E eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, e eu falo que no trabalho a gente tem que ter prazer, sabe, Samara? Eu imagino. E é difícil, né? Difícil. Porque o trabalho vem, assim, qual que é a sua relação com o trabalho, né? Se ele, assim, ai, que saco, eu tenho que ficar lá trabalhando pra ganhar dinheiro, pra sustentar, assim, isso vira um peso. Exatamente, né? Nosso público aqui são muitas mulheres e a maioria empreendedoras. E, claro, existe aquela cobrança, assim, da performance, da rede social, que é terrível. Isso, né, Carol? Porque, assim, eu já acordei, já malhei, já tomei meu shot da imunidade. Linda, maravilhosa, linda, plena, né? plena. O cabelo, assim, né? A grama da vizinha sempre é melhor, né? Mas né? Isso eu vi. Só que eu tô aqui acordando, peguei 2 ônibus, vou trabalhar, vou abrir meu salão, tô torcendo. Como que isso funciona? Você sabe que eu fiquei pensando nisso hoje, antes de chegar aqui, né? Você sabe, para eu estar aqui hoje, 4 mulheres tiveram que me dar apoio. Jura? Olha, a moça que faz a minha unha, ela desenvolveu um pacote de serviço. Olha que graça. Ela estava lá às 6 e pouco da manhã, a moça para me maquiar, a pessoa para levar a minha filha na escola, né? Então, isso tudo a gente tem que contar com uma rede de apoio grande, né? Sim. E pensar que a gente vive uma sociedade meio que da performance, né? Você tem que estar 100%.
Sim. E não dá para tirar nota 10 de tudo, eu falo. Não dá. Né? Então, assim, de alguma coisa Mas você eu vai tô ter me que abrir mão. cobrando. E culpada, né? Culpada, Culpada. absurdamente. Então, o que acontece? Eu acho que a gente não pode se culpar. É uma questão de você tem que saber por que você fez aquela escolha. Né? Então, por exemplo, um dia me perguntaram, Carol, mas afinal de contas, a gente tem que trabalhar, né? Exige essa. Hoje é o contrário, né? Exige toda uma preocupação que a mulher tem que trabalhar, tem que se cuidar, tem que fazer ginástica, tem que fazer tudo. E aí, o que faz? A mulher que tá assim, tá culpada que deixou os filhos em casa. Em casa. Né? E a outra também que escolhe, pode ser que escolha poder ficar mais em casa. Você tá podendo ficar dedicar um pouco mais, fica culpada. Sim. A questão da escolha é o que é bom pra você. Sim. Eu tenho muito pra mim que é assim, você tem que escolher o que você pode sustentar. Isso. Não é sustentar financeiramente, é no Isso. sentido da culpa. Isso. Porque assim, ok, eu posso ficar aqui a tarde inteira com as crianças no esporte. Gente, mas tá certo isso? Aham. Será que eu não tô perdendo? Será que eu não tinha que estar fazendo um curso de chinesa, de inteligência artificial, né? Vou perder meu tempo aqui. Então, isso me incomoda, tá ali. Com Mas certeza. não, eu posso estar com os meninos. Desfrutando. E tá realizada com aquilo. Então, acho que aí entra a questão da saúde mental. Tá. Sabe? Porque a saúde mental, se a gente pode pensar assim, ela tem que funcionar como uma bússola, sabe? Sabe quando tem o norte, que vem para que caminho você tem que ir? Então, não existe um caminho certo. O caminho certo é o caminho que é bom para você. Né? Que é diferente do meu. Exatamente. E aí entra a questão da comparação, né? Isso. Então, assim, a rede social, ela arma uma cilada pra gente, né? Porque, a princípio, você tá hiperconectado com não sei quantos bilhões de pessoas, só que você tá sozinha. Tô né? sozinha. E, além de tudo, uma questão de comparação da imagem, isso que a gente tava falando, né? Então, aquela pessoa que já fez tudo. Eu brinco que é mentira, porque não tem como, Não a dá conta não tempo. fecha. É. A conta não fecha. Eu né? faço muita coisa, mas eu vou te falar, assim, tem hora que eu olho e falo, isso é sacanagem, sabe? Isso E não aí dá. você tem que abrir mão. E aí você vai abrir E causa mão. uma ansiedade, né? E a balança, exatamente. Tem hora que vai pender mais pro trabalho, tem hora que vai pender mais pra família. Depende do que você quer naquele momento. Mas tem que ser isso que você falou, tem que ser uma escolha consciente. E ter uma rede de apoio, né, Sandra? Porque é impossível você fazer as coisas sozinha. Né? E eu fico pensando muito assim, aquela empreendedora, vamos hipoteticamente uma pessoa que tem um salão, né? É tão legal quando você vê que ela tá envolvida com aquele trabalho dela, e aí ela chega ali, porque às vezes assim, eu particularmente não vou no salão. Eu também não. As pessoas que me ajuda, atendem, eu elas também. estão super comigo há muito tempo. Um beijo, Aline e Lilian, pra vocês. E elas vão lá em casa, às vezes eu tô em reunião, às vezes eu tô almoçando, mas enfim, elas me acolhem, elas sabem. A gente já teve vezes delas conseguirem fazer uma unha só e depois voltar de noite e fazer a outra. Isso. Mas assim, elas me acolhem. Então, eu não troco por nada isso, né? Então, às vezes eu penso assim, que essa conexão de pessoas com pessoas diferencia o trabalho mais do que aquela performance exposta. Demais. Né? Você sabe que eu falo que hoje a maior tecnologia que a gente tem é essa aqui, do olho no olho, né? A gente vive uma sociedade que eu falo que todo mundo é híbrido. Né? Sim. Todo mundo é híbrido. Então, assim, olha que espetáculo. A gente tá aqui fazendo esse podcast, nesse lugar bonito, né? E assim, moderno, que vai passar para muitas pessoas. Isso é tecnologia bacana. Isso é tecnologia bacana. A nosso favor. A nosso favor. A tecnologia tem que potencializar o que a gente tem de melhor. Né? Então, ela tem que nos servir, não a gente servir a tecnologia, né? Então, assim, eu estive agora em São Paulo com o maior estudioso do mundo em tecnologia e nessa questão da hiperconectividade, que é o Jonathan Haidt, que escreveu o livro Geração Ansiosa, né? Então, que ele falou para mim? Ele falou, Carol, numa época em que as pessoas, que a máquina está tão inteligente, né, que a inteligência artificial, o que está acontecendo? As pessoas estão ficando menos inteligentes. Em que sentido? Porque a gente está muito viciado nisso. E o que faz? Se acomoda. Né? Então, aí que você está falando da empreendedora do salão. O que é bom para ela, na verdade? Ou que ela mandar mensagem para o WhatsApp, para os clientes, fazer pesquisa de satisfação, tudo isso aí é um espetáculo, né? Sim. Só que, se ela ficar preocupada só em postar, em ver a maquiagem, eu falo que é bom, né? A gente se arruma pra vir aqui, né? Sim. Tinha que ficar a toda a altura de vocês, né? Imagina. Só que essa maquiagem não sustenta se ela não tiver dentro... Consistência. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar preocupado, né? Em sempre aprender, em aprimorar. Você não acha? Claro, eu acho, porque se eu ficar preocupada assim, hoje também a gente tá ouvindo muito isso, né? Vai tomar meu lugar, não é? Nesse caso da menina dessa pessoa do salão, pode ser que a IA não vai substituir, mas ela tem que,
sei lá, escutou que ela tem que postar 5 vezes na semana, ter uma consistência, ela vai estar tão preocupada na performance, né, de rede social dela, que ela esquece de oferecer um café, Exatamente, de olhar no olho, de pessoa. conversar com o cliente, né? Porque às vezes é isso, né? A escuta é a coisa mais importante. Você tem que aprender a ouvir. E aí, esse aprender a ouvir, você tem que primeiro se ouvir. Ai, difícil. Mas você tem que se ouvir, você tem que aprender a se ouvir. Você sabe que o conceito de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde, a primeira coisa é a percepção. Olha que legal. Olha. Né? Então, é a percepção, o tratamento e a prevenção. Como que a gente previne? Como que você se cuida, Sam? Como que eu me cuido? Com esse tanto de menino, me explica. Assim, como que é possível? Como pra que eu falar, possível? nesse momento é o momento da verdade. Como que eu me cuido? Eu rezo. Mas é isso mesmo. É isso, mas olha, agora eu comecei a fazer yoga. Isso, né? Eu sei que a corrida me ajuda muito. Eu tenho a ginástica como esse momento. Isso, mas você sabe que é verdade. Mas olha que curioso, assim, desculpa te interromper. Eu acordo 5h15 pra eu poder correr em silêncio. É aquele momento meu. Eles acordam e falam, é isso, eu falo, é isso. Isso mesmo. Sabe? Isso porque mesmo. ninguém acordou, porque ninguém tá ali. Eu vejo série, porque eu gosto de correr na esteira. Mas assim, é isso. Isso. E aí, às vezes, assim, hoje, muito engraçado, eu consegui correr essa semana só uma vez. E eu falei, gente, essa semana eu não corri. Eu preciso de da voltar. atividade Então, física. assim, essa percepção. É isso, então. Aí, retomando o que a gente já falando. Então, olha, são 3 pilares. Né? Então, é a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Então, dentro da saúde física, você tem que se cuidar, você tem que pensar na alimentação, na atividade física e no sono. E saúde social é o quê? Tá conectado. Você sabe que a gente tem uma epidemia de solidão? Eu vi dados. Eu vou ler. Eu vou ler porque essa epidemia de solidão, eu acho que é muito legal a gente falar. Gente, pensa bem. 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental. A gente tem mania de achar que transtorno mental é assim, um psicopata extremo, né? Um psicopata extremo. Não é. Então, olha, 1 bilhão é muita coisa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagina. Então, também, quando eu li isso, eu fiquei pensando muito assim, a gente tem praia, tem natureza, tem esse discurso, mas a gente desfruta disso. Exatamente. Então, estamos todos ansiosos. Líderes em caso de depressão na América Latina, terrível também. 34% dos brasileiros relatam sentir estresse com frequência. Então, de novo, como que eu tô vendo que eu tô estressada? Já tive várias, né? E agora, os mais afetados, as mulheres com burnout materno. Então, criaram até esse número. Pois é, criaram até esse número de burnout. Epidemia. E além de tudo, agora a gente tem uma epidemia de solidão. Você sabe que no maior evento no mundo de conexão, de tecnologia, sabe qual era uma preocupação deles? A conexão humana. Nossa. Olha pra você ver. Então, assim, a gente tem que resgatar isso, né? E é isso que você tá falando, de sentir estressado e tudo começa pelo autocuidado. Você tem que parar pra pensar, gente, o que tá acontecendo? Eu não tô bem. Sabe aquele negócio esquisito? Sei. Pra nós, esse negócio esquisito chama angústia. E tem uma angústia que você sabe que tem a angústia que nos paralisa, que não pode, e a angústia boa, que é a angústia que faz você pensar, mas e agora? O que eu faço com esse sentimento? Né? E você acha que isso vem assim, dessa coisa de ser multitarefa? Vamos lá. Carol falou que pra ela estar aqui, 4 pessoas ajudaram, né? Fizeram pra fazer isso acontecer. Isso acontecer. Eu levei as crianças, voltei, mamãe tava lá em casa, uma pessoa ficou com ela, enfim, uma logística também pra que eu chegasse aqui. Agora, eu sou multitarefa. Mas isso me sobrecarrega, né? É claro. Aí eu acho que você tem que parar pra pensar, né? A gente tem que parar pra pensar no que você quer investir naquele momento. E não se sentir culpada, né? Porque, por exemplo, eu tenho que ter um cuidado maior com o sono. Meu sono é um pouco mais delicado, sabe? Sei. E aí, na minha casa, sempre o meu marido ajudava mais à noite, cuidava mais à noite do que eu, depois que desmamou e tal, né? Porque, então eu falava, e aí isso, algumas pessoas olhavam assim, mas Carol, como você dá conta, né, de passar a bola, né? Porque às vezes também a gente centraliza demais, né? Centraliza demais. Então você tem que estar tranquilo. Não sou eu, né? Então eu falava, olha, de noite é o papai, de dia é a mamãe, né? Porque você tem que estar bem. E foi em paz. E foi em paz, exatamente. Eu falo muito isso, as minhas escolhas também me deixam em paz. Isso. Esse sustentar isso. Quando eu tomo uma decisão e eu sei que ela tá certa, me dá uma paz, que eu falo, vai dar certo. Isso, exatamente. Vai dar certo, mas eu aprendi, é o que você falou. Tô dormindo porque o pai tá ali. O pai exatamente. é o pai. Por que a gente tem que morrer de fazer tudo, né? Sim. Eu falo assim. Então, isso tem uma coisa cultural também da mulher, de, assim, a mulher tem uma questão cultural de conseguir fazer muitas coisas, e isso é ótimo até pro trabalho dela, né? Eu tava escutando algumas CEOs hoje de manhã e pensando em alguns insights pra gente conversar, e todas as CEOs falavam isso, assim, que primeiro que elas contam com uma rede de apoio grande e depois que tem uma certa tranquilidade para fazer as escolhas. Você tem alguma coisa vai perder, né? Alguma coisa vai perder. E não tem problema, né? Perder, não tem problema. Sim.
Exatamente. Ô, Carol, mas aqui, vocês estão reparando que é praticamente uma terapia, né, gente? Porque, assim, eu me considero em todos os casos que ela falou. Mas a Carol atende em consultório e também diante dessa demanda, né, uma lista de espera enorme. Você criou um produto, né? Então aí eu acho que é legal a gente trazer a Carol empreendedora nesse momento, porque você identificou, vamos falar uma dor, que eu acho que o público nosso conhece, né? Uma dor, porque tinha mais pessoas querendo ser atendidas, você não tinha agenda, você fez as suas escolhas, eu acho que tá super coerente com a sua fala, e criou o Carol Convida. Gente, o Carol Conta Convida. do Carol Convida. Carol Convida do meu coração, um projeto que vocês todos estão convidados, né? Pois é. Então, o Carol Convida foi isso que você falou, as pessoas me paravam na rua. Então, aconteceu um ataque numa escola. Carol, o que você acha disso? Proibição do celular na escola. Carol, o que você acha disso? Né? Então, eu falei, gente, mas tanta gente querendo saber o que eu acho, e não dá para eu atender todo mundo para contar o que eu acho, né? Então, eu criei o Carol Convida, que é uma série de palestras em que eu levo pessoas, eu falo interessantes e interessadas. Exatamente. Né? Para falar comigo. Então, eu escolho temas diferentes. Já falei sobre longevidade, planejamento de vida, paternidade, maternidade, né? O próximo vai ser sobre esse desafio do mundo digital e as relações entre pais e filhos. Que ótimo. Relações profissionais. Já tem data? Já tem. Pois é, agora em setembro vou anunciar em breve a data, que né? bom. Porque é um conteúdo que a gente precisa parar para pensar, né? Como que a gente vai lidar com isso? Que é o desafio do século, né? Sim. Você sabe que o maior criador, o maior estudioso da inteligência artificial falou isso, que quem vai se dar bem, né? E quem vai conseguir ficar bem no mundo é quem conseguir juntar essas duas coisas, ter o equilíbrio, a gente fala as conexões saudáveis entre o digital e aqui isso que nós estamos fazendo, né? Que uma coisa não substitui a outra. Então eu vou falar sobre isso. Então assim, eu recebo as pessoas com café, uma boa música, para falar sobre assuntos diferentes, né? Então você já foi, tá convidada, vocês todos. Todo mundo que tá ouvindo, né? Conta, porque aí a gente pode colocar aqui no canal quando for acontecer. E eu acho que é muito legal você falar, porque, de novo, empreendedora que possa estar nos ouvindo, os nossos ouvintes, de modo geral, são mais mulheres, né? Essa pauta que você traz, da gente conseguir equilibrar tudo isso, você acha que é o segredo? Eu acho que é o segredo, eu acho que a questão é o equilíbrio, e aí você sempre tem que estar atento, sabe? Isso tá bom pra mim? Isso tá bom pra mim? Como que eu tô conseguindo fazer isso? Com qualidade, com tranquilidade? É claro que sempre vai pesar para um lado, né? Então, às vezes, você vai ter que dar um suporte maior para sua família, um filho, alguém ali em casa que não tá bem. Então, você fala, epa, eu tenho que parar um pouquinho, né? Ou você fala, gente, eu quero investir mais. Por que só, às vezes, tem essa coisa, né? O papai tá trabalhando. Já ouvi essa frase muito? O papai tá trabalhando. Por que não pode ser a mamãe tá trabalhando, né? Então, assim, eu, na pandemia, né, que foi um grande corte na vida de todo mundo, né? Que todo mundo teve que se haver com isso. E muitas mulheres passaram a empreender na pandemia. Isso foi muito legal também. Foi muito legal. A gente tem dados muito legais disso, assim. O tanto... eu sempre falo isso. Terrível a pandemia, mas a gente tentando trazer o recorte positivo, eu sou sempre do copo cheio. A pandemia foi uma oportunidade para muita gente. Exatamente. Né? Para diversas coisas. O podcast mesmo nasceu na pandemia. E a gente vê que elas começaram a empreender, umas por necessidade, outra por oportunidade. Porque olhou para dentro. Isso, né? Foi uma época em que toda grande situação difícil, toda crise faz com que a gente pare um pouco para pensar. Você perguntou como que faz, né, para equilibrar. Tem um autor que é muito bacana, que ele tem um livro que chama Sim, é Possível. E ele fala que ele não é nem um otimista, nem um pessimista, ele é um possibilista. Eu falo que eu também sou uma possibilista. Por quê? A gente tem que fazer o que é possível muitas vezes, né? E o que às vezes é possível? E como você faz para perceber o que é possível? Sabe? Ele desenvolveu uma técnica que eu acho muito legal. Ele fala que você tem que se afastar, como se fosse um camarote, se afastar do problema e parar e pensar, diante disso, o que é possível fazer. Olha que interessante. Eu sou possibilista. Eu Sabe também. O que eu tenho? Eu chamo de observador. Eu falo assim, peraí, deixa eu ver, tem alguma coisa acontecendo, repete. Isso. Normalmente é um padrão, assim, toda vez que acontece isso, eu vejo que o meu comportamento é o mesmo. Isso. E eu começo a observar de fora. Então, peraí, então eu não tenho que mudar essa situação, eu tenho que mudar esse padrão. Isso. E você sabe que muitas vezes a gente está falando de empreender, né? Quando você fala em empreender, você pensa o quê? Em CNPJ, né? Só que muitas vezes a pessoa fica tão preocupada com o CNPJ, de performar e tal, que esquece o CPF. Né? Então, assim, como que tá a sua vida, pessoal?
Né? Você tá tranquila para fazer aquilo? Você quer fazer aquilo? Né? O que para você no trabalho? As pessoas estão felizes no trabalho? Os seus funcionários, os seus clientes? Cuidar das pessoas, Cuidar das né, pessoas. Carol? E a primeira coisa, você tem que se cuidar. Né? Como que você vai conseguir entregar um cuidado se você não se cuida? Né? E nesse pacote, para cada um significa um cuidado diferente. Não é igual de todo mundo e não tem problema. Mas vamos pensar de novo nessa pessoa do salão, né? Aham. Ela tem 2 funcionárias, assim. Como que Aham. ela cuida das pessoas? Assim, a hora que ela, sei lá, pode implantar o check-up mental no Ela salão pode dela. chegar e perguntar como que foi seu dia, né? Olha só. Como que foi seu dia, como é que estão as coisas em casa. Coisa de 5 minutos. Vamos fazer uma reunião aqui, sentar, vamos tomar um cafezinho? Reunião de pessoas. A hora do cafezinho, né? Aham. A hora do cafezinho, essa coisa simples, né? Às vezes a gente vive uma época com muita demanda, muito estímulo, muito WhatsApp, muita notificação, esquece do que é mais simples. Sabe? Não tem que nada. Não tem que nada. Então hoje tem coach de tudo, né? Tudo. Coach de tudo. Eu falo muito isso. Não precisa de, não fica dando Google. Não fica dando Google. Eu falo que você tem que dar um Google. Hoje nem é da Google, né? É ir procurar no chat GPT, né? Que eu falo que ele nem é tão inteligente assim, não. Não, eu acho que a gente é muito mais inteligente, né? Então eu falo que você tem que, na verdade, acessar o seu HD interno. Porque isso sim tem muita coisa pra entender, sabe? Sim. E aí perguntar pro seu funcionário, pra sua funcionária, como que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? E outra coisa também, se colocar numa posição de humilde, né? Eu acho que você tem que sempre estar disposta a aprender com o outro, né? E aprender estudando. E perguntar, você acha que meu trabalho, eu tô fazendo um papel bom? Pedir um feedback, né? Exatamente. Exatamente, eu acho. E aí eu, como cliente desse lugar, eu vou chegar lá e o ambiente vai estar melhor. Exatamente. Porque a gente tem situações de chegar num lugar, as pessoas estarem conversando, você fala, gente, que clima péssimo, né? Eu acho que decorrente dessa sobrecarga, dessa cobrança interna mesmo. Né? Interna e externa, né? Porque essa questão de ter esse tanto de informação, você fica pensando, gente, por onde que eu começo? Né? Por onde que eu começo? Então, você tem que aprender a selecionar também as informações. Não são todas as informações que são boas, né? Escutar o que para você ali no trabalho é mais importante, se aprimorar, não ficar nesse piloto automático. Essa palavra que você usou é muito importante. Não entrar nesse piloto automático. Você tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo? Né? Por que isso está me incomodando? Por que tal cliente é difícil? Né? Por que eu não estou bem? E se não está bem, às vezes, eu, por exemplo, só atendo ótima. Eu só atendo ótima. Se você não está bem, tira um tempo para você. Né? Então, assim, que não precisa ser. Às vezes a pessoa pensa assim, tem que viajar. Não dá para viajar toda hora. Não dá. Né? Então, eu falo, às vezes, pro meus pacientes, assim, como que você vai trazer essa viagem pro dia a dia? Né? Para um pouco, que seja olhar para a janela, ver um passarinho ali, respirar, fazer esse check-up inicial. Você vai no banheiro, diante de uma situação difícil, você fala assim, você me dá licença um minutinho? Né? Ou de uma crise ali familiar, de uma crise de trabalho, você me dá um minutinho? Ninguém precisa saber até. Sabe? E essa questão da respiração, né? É interessante. Muito. Ela que calma. Antes de eu começar minhas palestras todas, eu falo, gente, é muito engraçado que eu falo assim, gente, pra gente começar, foi uma confusão pra gente estar aqui e a gente tá aqui agora. Normalmente sou eu que fiz uma confusão. Às vezes a pessoa tava lá tranquila, mas eu falo pra mim, porque você tá ali no palco. Exatamente. Então eu falo, vamos respirar todo mundo? Normalmente com 3 respirações a gente já chega. Já põe. Porque eu preciso. Mas eu falei, vou usar isso como eu vejo, normalmente as pessoas fazem. E você sabe assim. que isso cientificamente isso é provado, assim, essa questão de entrar todo mundo na mesma energia, você sabe? Tem o mesmo autor do Poder do Hábito, dos supercomunicadores, ele fala que um grande supercomunicador, um bom, as pessoas ficam respirando na mesma frequência. Olha. E por isso que eu também faço isso, eu faço esse check-up emocional antes de começar as palestras com as pessoas, eu brinco e falo para as mulheres, eu tô aqui olhando, tá todo mundo aqui, mas todo mundo chegou esbaforida, correria. Eu falo, eu tô vendo um trabalho, eu tô vendo aqui a preocupação com o filho, com a ginástica e tal. Então, vamos todo mundo primeiro pensar, respirar, e isso você tem que trazer pro seu dia a dia, sabe? Isso é muito importante, muito importante. E é tão legal, a gente fica pensando assim, quando você falou, né, sobre essa história dessa viagem, eu tenho muito com os meninos assim, a viagem pra você é na hora que a gente entra no carro, que você pensa, eu no carro com os 4, marido, as malas. Não consigo nem imaginar, na verdade eu não consigo nem imaginar. Então assim, a viagem começa agora ou ela começa quando a gente chega lá no hotel, né? Ou enfim, no destino, né? Não sei, cada um tem uma opinião. Mas o que eu tô querendo trazer com essa pergunta? E foi legal você trazer isso, porque é assim, que horas que você começa a entrar naquele outro... Se conectar, né? Com o destino mesmo que você vai. Porque
Eu, quando vai começar a arrumar a mala, eu já penso, gente, a gente vai viajar. Aham. Aí pronto, já tem uma viagem. Isso, né? já tá, na verdade, se organizando, né? Sim. Se organizando. E recebendo aquilo que você sabe que vai te fazer bem. Aham, aham. Agora, pra gente fechar, Carol, qual é, assim, você acha que é aquele conselho, não de milhões, mas olha pra aquela câmera, assim, que você acha que quem tá ouvindo a gente pra enfrentar esse fim de ano, né? Chegar bem, chegar em paz, com resultados positivos, né? Eu acho que é o equilíbrio. É o equilíbrio, sabe? Assim, isso que a gente estava conversando. A gente vive numa época híbrida, né? Então, como é que nós vamos conciliar esse avanço tecnológico gigante e não ficar para trás e, ao mesmo tempo, se escutar? É o equilíbrio, eu acho que é o bem-estar, né? É escutar isso da saúde física, da saúde mental, da saúde social e tá bem com você mesmo, que assim você vai poder entregar para os outros também. Ai, que maravilhoso. Eu tô muito feliz da gente estar aqui. Adorei esse programa. Tô assim, acho que foi uma oportunidade única pra gente poder conectar e passar isso pras Eu pessoas. também tô muito feliz. Acho que é a bom. nossa missão, né, Sandra? nossa Eu acho que é a missão. nossa missão. É nossa missão, Missão sem aceita dúvida. e cumprida. Que bom. né? Me deixa os seus arrobas pra quem quiser te seguir. Aham, uhum. Além do @multiprosa, né? O canal da Multiprosa no YouTube, Summer Rig também, e deixa os seus redes Isso. sociais. Carol.amorim, PSI, né? E aí tem o e-mail também, que depois eu posso colocar. Pode colocar. É. E o Carol convida O você Carol conta pra convida. gente. Isso, espero vocês. Que bom. Um beijo.